Olá, tudo bem? Muito prazer. Meu nome é Luiz Alberto, sou professor de Direito Constitucional da equipe Master Juris e hoje nós vamos trabalhar com a turma de exercícios TCM na disciplina Direito Constitucional. A ideia principal é sempre direcionar vocês ao perfil do cargo. Então eu fiz uma seleção de questões, onde nessas questões a ideia principal não é só dar o gabarito e sim dar ali uma revisão geral, claro, não uma revisão pesada, mas alguns toques, né, que estejam aí relacionados à banca IBFC. Apesar de ter uma quantidade muito pequena de questões de prova, nós vamos aí trabalhar de uma forma bem clínica, bem peculiar, com muita propriedade. Então vamos analisar a primeira questão de prova. Então na primeira questão de prova, nós temos aí o seguinte. A questão diz: as hipóteses previstas na Constituição Federal de iniciativa reservada do Presidente da República devem ser observadas em âmbito estadual, distrital e municipal. A assertiva retira-se fundamento de validade dos princípios. Então nós temos aqui uma característica importante. Quando se fala em norma jurídica, a norma jurídica, ela tem uma subdivisão. A divisão é norma, regra, quem diz isso é Robert Alex e Dworkin, tá ok? Norma, regra, e norma, princípio. Perfeito. E o que significa isso? Norma, regra, norma, princípio. Significa que hoje em dia o princípio ele tem o mesmo fundamento de validade ao ser comparado com uma regra. Um princípio pode ser parâmetro, um princípio constitucional, ele pode ser parâmetro para a declaração de inconstitucionalidade. Mas aqui é só a noção geral, porque a questão fala sobre princípios. Avaliando a teoria Check and Balance System, teoria dos freios e contrapesos, os poderes são independentes, os poderes da União, eles são independentes e harmônicos entre si. Exercem funções típicas e funções atípicas. A separação dos poderes é considerado uma cláusula pétrea. Artigo 60, parágrafo 4º, destaca: não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e os direitos e garantias fundamentais. Então, quando se fala em separação dos poderes, estamos falando de cláusulas pétreas. Então, só essa pequena introdução para que você possa pegar a sua questão, analisar que está falando situações do presidente da República, né, competências aí do presidente da República. Então, se é competência de iniciativa reservada do presidente, significa que há um respeito à separação dos poderes. E o outro detalhe da questão é o seguinte: algumas circunstâncias, né, ou situações que envolvam aí a atividade do direito constitucional tem que respeitar a chamada simetria. Então, por exemplo, para você ter ideia, quando se fala em foro por prerrogativa de função, o foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado, vou botar aqui, ó, vou botar foro por prerrogativa de função que é melhor, né? Porque é o termo jurídico. Foro por prerrogativa de função. O foro por prerrogativa de função, ele na verdade deve estar previsto tanto na Constituição Federal quanto também em atos normativos secundários, por exemplo, a Constituição Estadual. Deve-se respeitar a simetria. A Constituição Estadual jamais poderá inventar uma situação de foro por prerrogativa de função que não esteja na Constituição Federal. Então, nessa característica específica, quando eu tenho
uma simetria. Essa simetria aqui envolve também a Lei Orgânica Municipal, onde a Constituição Estadual ou a Lei Orgânica do município deve respeitar a disposição da Constituição Federal. Esse paralelismo é chamado de simetria constitucional. Algumas disposições não têm simetria, como por exemplo, quando se fala em cláusulas de irresponsabilidade do presidente da República. O presidente da República não pode ser preso a não ser após a sentença condenatória. Essa é uma característica de chefe de Estado, e por ser chefe de Estado, não se fala em simetria para os estados nem para os municípios. Os estados com os governadores, os municípios com os prefeitos. Então, o mais importante aqui dentro dessa questão é você identificar que está falando de uma atividade do presidente da República, né, do Poder Executivo, e também está falando da separação dos poderes e a simetria. Então, veja lá, eu tenho aí a letra A. A letra A diz assim: da simetria e da separação dos poderes. Então, de cara, você marca aí, a resposta é a letra A. Tudo bem? Ok. Avançamos e vamos aí para a questão número 2. Então, a questão número 2, ela destaca aqui a seguinte característica. Deixa eu só pegar aqui, eu vou ajustar aqui na tela, enquanto isso eu vou ler aqui no meu papel. Todos os enunciados abaixo correspondem a fundamentos da República Federativa do Brasil, previstos no artigo 1º da Constituição Federal. Vamos lá, exceto, então temos aí da exceção. Beleza, já estamos ajustando, tá tranquilo. Então vamos lá, falando dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Quando se fala em fundamentos, pode até trazer aqui comigo, tem aquela brincadeirinha, né? Ó, o artigo 1º destaca: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se um Estado democrático de direito, com os seguintes fundamentos. Aí o pessoal brinca com isso aqui, ó. Si, di, va, plu. O que é o si, di, va, plu? De soberania. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Cidadania. Perfeito? Dignidade da pessoa humana. Pessoa humana. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Valores sociais do trabalho, vou simplificar aqui, e da livre iniciativa, para não ficar uma coisa muito grande, tá? Perfeito. O que mais? Porque essa questão é decoreba. Pluralismo político. Esses são os fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá, professor, essa questão é decoreba, eu não quero só isso. Então tá bom, vamos lá. Vamos acrescentar um pouco nessas questões. Qual é a nossa forma de governo? Forma de governo, república ou monarquia? Forma de governo, república. Qual é o nosso regime de governo? Democrático. Qual é o nosso sistema de governo? Sistema de governo, presidencialismo. Qual é a nossa forma de Estado? Forma de Estado, federação. Tudo bem? A federação é uma federação composta em movimento centrífugo. O Brasil, ele era uma coisa só, colônia de Portugal, e aí ele foi explodido, tudo bem, em União, Estados, 26 estados, DF e os municípios. Aqui só um esboço. Então, nós temos uma federação composta em movimento centrífugo, diferente da Federação Americana. 13 colônias se uniram para formar um novo país. Movimento centrípeto. Então, essa característica, ela é importante. Essa questão aqui é decorebazinha, tá? Então, não se preocupe muito com isso, não. Então, ao analisar
qual que não é fundamento da República Federativa do Brasil, se você visualizar na tela, nós temos ali soberania, letra A, é fundamento. Cidadania, é fundamento. Dignidade da pessoa humana, é fundamento. D, prevalência dos direitos humanos. A prevalência dos direitos humanos está no artigo 4º da Constituição Federal. Significa que o Brasil, nas suas relações internacionais, reger-se-á pelo princípio da prevalência dos direitos humanos. Tudo bem? Está tranquilo? Então a ideia principal é essa, é você sempre ter essa dinâmica de analisar, né, essas questões que são fundamentos, relações internacionais, objetivos. É uma pena que nosso tempo é curto, senão eu faria toda essa revisão com vocês. Então a resposta aqui dessa questão número 2 é a prevalência dos direitos humanos. Para acrescentar um pouquinho, eu posso afirmar para vocês que a prevalência dos direitos humanos, ela pode, isso aí foi até uma questão de prova de uma outra banca, fala o seguinte, a prevalência dos direitos humanos pode sobrepor a soberania de um país? Hoje em dia, sim. No passado, não. Tanto que hoje em dia se fala no movimento de cristalização da soberania. O que é cristalização da soberania? Antigamente, na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler cometia as bestialidades, aquelas situações eram lícitas, previstas em lei alemã. E nenhum país intervia, por quê? Porque a Alemanha era soberana. E quando se fala em soberania, antigamente, ela era analisada como uma caixa blindada. Nenhum país poderia intervir. Após a Segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional tomando ciência das bestialidades, cria-se a ONU e cria-se também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no dia 10 de dezembro de 1948. Após ter sido criada, falou-se em cristalização da soberania, ou seja, se um país estiver violando direitos humanos, essa soberania dele pode ser facilmente quebrada. Tudo certo? Então, resposta aqui da questão 2, letra D. Vamos para a questão número 3. Então, abaixando aqui um pouquinho. Questão 3, de 2015. Destaca o seguinte. Assinale a alternativa correta com base nas disposições da Constituição Federal sobre os direitos e garantias fundamentais. A. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo a qualquer hora por determinação judicial. Temos aqui a seguinte característica, que a casa é asilo inviolável do indivíduo. Perfeito. Ninguém nela podendo penetrar. Qual o conceito de casa, segundo o Supremo Tribunal Federal? Casa é qualquer compartimento restrito ao público que alguém ocupe para fins de moradia ou trabalho. Então pode ser um escritório de advogado, pode ser uma barraca de camping e pode ser, por exemplo, uma sala de aula, se for restrita ao público. Até aí tudo bem. Pode-se ingressar numa casa a qualquer hora? Pode, se houver consentimento do morador. Ah, e sem consentimento, pode também? Pode. Se for em situações de flagrante delito, desastre ou prestar socorro. Agora, com ordem judicial, essa ordem judicial só pode ser cumprida durante o dia e não a qualquer hora, como diz a questão. Essa aqui é uma questão clássica da banca IBFC, mas eu posso afirmar para vocês que é possível sim o ingresso à noite com ordem judicial, desde que seja uma investigação onde tentou-se de todos os meios possíveis e necessários para obter prova, mas não se consegue a não ser que haja aí uma escuta, instalação de escuta ambiental, ingressando no escritório de advogado, por exemplo, à noite. Foi esse caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, inquérito 2424, foi julgado pelo Supremo, o Supremo autorizou o ingresso à noite em um domicílio com ordem judicial. E até a doutrina de processo penal destaca isso o professor Norberto Avena. Inclusive tem uma questão de prova da banca CESP-UNB sobre exatamente esse caso. Mas sem querer aprofundar muito,
Essa questão aqui é literalidade, não é verdade? Literalidade. Agora, um detalhe interessante também, que eu devo ressaltar, só para complementar essa alternativa, é o seguinte, ó. Será que as únicas hipóteses para invadir um domicílio sem o consentimento do morador são flagrante a qualquer hora, desastre, prestar socorro a qualquer hora, ou durante o dia com uma ordem judicial? Não. Depois eu peço para você ler essa lei aqui, ó, lei 13.000, salvo engano é 13.301 de 2016, tá? 13.301 de 2016. E essa lei 13.301, enquanto eu vou falando com vocês, vou até confirmar aqui, essa lei 13.301 de 2016 é uma lei que traz aí uma característica interessante. Deixa eu só verificar aqui, onde está aparecendo certinho, não sei se o meu mouse está funcionando. Mas essa lei, ela destaca a possibilidade de violação, não estou conseguindo nem verificar aqui. Essa lei destaca a possibilidade de violação do domicílio quando é uma questão de saúde pública. Em questão de saúde pública, Alt Tab, quando eu tenho uma questão, mouse, beleza. Quando eu tenho uma questão de saúde pública, pode haver um ingresso no domicílio de uma pessoa por uma situação de casa abandonada, essa lei determina isso, onde houver domicílio abandonado, o agente de saúde ele pode ingressar nesse domicílio. O que mais? Se houver a ausência do morador, se o morador não foi encontrado em 2 visitas consecutivas, pode-se ingressar nessa residência? Também pode. Então, a lei é importante, eu sei que não está no seu edital agora, mas com certeza isso veio para fins doutrinários, então tem que tomar um certo cuidado. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá? Vamos lá. Essa letra A é uma alternativa que ela está errada. Vamos para a letra B. É plena liberdade de associação de caráter paramilitar. A associação de caráter paramilitar é aquela que tem fins de dar um golpe de Estado. É plena liberdade de associação, sendo vedada a associação de caráter paramilitar. Então, dê uma olhadinha lá no artigo 5º, inciso 17, 18, 19, 20 e 21. E aí você faz uma revisão na parte de associação. A associação de caráter paramilitar é aquela que possui características paralelas ao militarismo, porém é uma associação ilícita. Tudo certo? Então essa alternativa B é uma alternativa que está errada. Vamos para a alternativa C. A alternativa C diz o seguinte: as entidades associativas, ainda que expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente. Desculpa, não tem legitimidade para representar seus filiados judicialmente. Esse é o artigo 5º, inciso 22. Anota aí. Artigo 5º, inciso 22. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas podem sim representar ou defender seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Existem alguns entendimentos do Supremo Tribunal Federal, ou seja, eu tenho aí a característica do mandato de segurança coletivo. O mandato de segurança coletivo, quando ele é impetrado por associação legalmente constituída e em pleno funcionamento há 1 ano, precisa de autorização expressa dos associados? Não precisa da autorização expressa. Outra característica, essa associação, quando vai representar os filiados judicial ou extrajudicialmente, tem que ser toda a categoria ou pode ser uma parte da categoria? Pode ser uma parte da categoria, ok? Então essa questão, ela está errada porque está dizendo que a associação não tem legitimidade para representar o filiado. Tem sim. Vamos para a próxima alternativa, D. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização anterior, sublinha aí a palavrinha anterior, independente da ocorrência de dano. Então é interessante também esse dispositivo, porque ele fala da requisição administrativa.
E a requisição administrativa, ela alcança tanto bens móveis, perfeito? Ela vai alcançar bens móveis ou bens imóveis. Tudo bem? Ah, mas professor, explica melhor isso aí? Explico melhor assim. A requisição administrativa é uma forma de intervenção do Estado na propriedade, onde o Estado ele vai usar a propriedade em uma situação de iminente perigo público. É extremamente fundamental ter esse conceito: iminente perigo público. Tem que ter o iminente perigo público. Tudo bem? Havendo iminente perigo público, o Estado pode usar um bem móvel ou imóvel de particular e haverá indenização somente se houver dano. Usou ou gerou dano, caberá a indenização. Então tem que tomar esse certo cuidado. E aí um outro detalhe interessante dentro dessas características aqui é o seguinte: tem que tomar cuidado, porque só se fala em requisição administrativa em situação de iminente perigo público. Aí estamos aí em época de eleição, vai chegar a época de eleição municipal. A pergunta é: quando um colégio particular ele é utilizado para fins de zona eleitoral, para a pessoa ir lá votar naquele colégio particular, a pergunta é: que forma é essa de intervenção do Estado na propriedade? Você sabe? E aí isso já caiu em prova, vários candidatos colocaram requisição administrativa. Isso foi questão da banca IBFC, tá? Tá mais para o direito administrativo. E a resposta não é requisição administrativa. A resposta é ocupação, não sei se você já ouviu falar nisso, ocupação temporária. Ocupação temporária. Tudo bem? Então, a ocupação temporária é uma forma de intervenção do Estado na propriedade sem ser em iminente perigo público. Vai usar a administração pública, ela vai requisitar bens que sejam especificamente imóveis. Móveis há uma discussão doutrinária, mas em tese, imóveis. Tudo bem? Haverá indenização? Haverá indenização dependendo do caso concreto, se gerar algum ônus. Então, tomar um certo cuidado, ok? Vamos para a letra E. Letra E. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização. E é verdade. Isso está na Constituição Federal. Salvo engano, é artigo 5º, inciso 28. Dá uma olhadinha lá. Se não for 28, é 27. Os autores de inventos industriais, ele vai ter ali um privilégio temporário, né? Vai ser agora esse autor, um privilégio temporário em relação a esse invento. Justamente a chamada patente, que tem um certo tempo e depois cai em domínio público. Então, resposta à letra E. Vamos para a próxima questão. Então, na tela, por gentileza. A próxima questão número 4. E aí, na questão número 4, deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Eu vou fazer o seguinte, enquanto meu amigo mexe, eu vou dar uma olhadinha na questão 4. A questão 4 diz o seguinte. Vamos lá. Assinale a alternativa incorreta. Então, assinalando a alternativa incorreta, eu tenho a letra A. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Tá certo? Então, vamos fazer aqui um esqueminha no quadro para você recordar de uma situação importante quando se fala aí dos mandados de criminalização. A Constituição não define crimes, ela define mandados de criminalização. Justamente porque a Constituição só fala o seguinte, ó, o racismo é um crime inafiançável, mas não fala o que é o racismo.
A tortura é um crime inafiançável, mas não falo que é tortura. Quem vai tipificar a conduta de tortura ou de racismo vai ser o legislador ordinário. E aí tem um macete que é do TTTC-RA. Ó, TTTC-RA. E esse macete diz o seguinte: a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes. Tudo bem? O terrorismo. Ó, o terrorismo em evidência. Olha que interessante. O Brasil promulgou a lei de terrorismo agora, em março. Temos os crimes hediondos. O racismo. Ação de grupos armados. Ação de grupos armados. Todos esses crimes são crimes, vou botar aqui, ó, inafiançáveis. Vamos ver se vai dar. Todos esses crimes são crimes, cortou um pouquinho, mas dá para entender, né? São crimes inafiançáveis. Perfeito. A tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos são insuscetíveis de clemência. Que clemência? Graça. O que é graça? É um perdão individual concedido pelo presidente da República, e é insuscetível também de anistia, uma clemência concedida aí pelo Congresso Nacional, por meio de lei, em competência exclusiva do Congresso Nacional. Perfeito. E o racismo e a ação de grupos armados? O racismo e a ação de grupos armados são crimes imprescritíveis. Tudo bem? Bom, aqui tem todas as informações. Tem que tomar um cuidado que a banca IBFC já fez assim, ó. Por exemplo, a tortura é um crime inafiançável e prescritível. Certo ou errado? A tortura é um crime inafiançável e prescritível. Questão errada. Por quê? Desculpa, questão certa. Por quê? Porque esse aqui é imprescritível, aqui em cima será o quê? Prescritível. E realmente, a tortura é um crime prescritível e inafiançável. Se aqui é insuscetível de graça e anistia, aqui vai ser o quê? Suscetível de graça e anistia. Se fosse um curso mais aprofundado, eu ia falar para você, ó, a tortura ela é prescritível no âmbito penal e no âmbito civil, na área civil, indenização, a tortura é imprescritível. Foi assim que definiu o Supremo Tribunal Federal quando determinou a condenação de algumas pessoas que foram autores de tortura na época da ditadura, que foi a chamada até abertura da Comissão da Verdade. Tudo certo? Então, a ideia foi expor isso daqui para que você veja o trocadilho que a IBFC está fazendo. Aqui imprescritível, aqui prescritível. Aqui é insuscetível de graça e anistia, aqui vai ser suscetível de graça e anistia. Vamos avançando. Avançando, então. Deixa eu ver aqui a letra A. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei, certo? Então tá lá, ó, vem aqui comigo rapidinho. Racismo, inafiançável, imprescritível, certo? B. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo, os mandantes, os executores e os que podendo evitar se omitem. Então, citou aqui todos esses crimes, tortura, tráfico, terrorismo, crimes hediondos, insuscetíveis de graça e anistia, e no final
desse dispositivo, que é o artigo 5º, inciso 43, destaca que a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos são crimes onde responderão os mandantes, os executores e aqueles que podem evitar o delito se omitem. Então, essa letra B é uma alternativa correta. C. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada pelo presidente da República, no caso de agressão estrangeira, quando autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrido no intervalo das sessões legislativas. Isso aqui é fantástico, né? Por quê? Não haverá realmente a pena de morte. Até aí tudo bem. Salvo em caso de guerra. Perfeito. Ou no caso de agressão armada estrangeira, quando autorizado pelo Congresso ou referendado por ele nas sessões legislativas. O que vai acontecer? O presidente da República, quando ele declara guerra, principalmente em estado de sítio, ele tem que pedir autorização ao Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. E uma das modalidades do estado de sítio é o sítio-guerra. Ok, mas se o Congresso estiver no recesso, o presidente declara a guerra e o Congresso ele tem que ratificar esse pedido. Tudo bem? Então é isso que está dizendo aí, por isso que fala referendar, ratificar, confirmar, referendar, ratificar, confirmar. Esse item está certo, estamos procurando a incorreta. Vamos ver a letra D. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral e a todos os demais direitos e garantias fundamentais. Isso aqui é interessante porque o preso, ele possui direitos e garantias fundamentais, mas não todos. Porque existem determinados direitos e garantias fundamentais que são incompatíveis com a condição de preso, como, por exemplo, a liberdade de locomoção. Então, o erro da questão está ao destacar que os presos terão direitos a todos os direitos e garantias fundamentais. Não, todos não, alguns. Então, essa é a nossa resposta, a letra D de dado. Tudo certo? E assim, nós encerramos esse bloco. Muito obrigado.